Olá, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de História e acabamos de ver a Revolução Inglesa, então entramos agora num novo processo e, na minha opinião, um dos processos mais importantes para a gente entender o funcionamento e a organização dos nossos sistemas políticos, do nosso sistema educacional, das ciências, enfim, de vários pontos da nossa sociedade atual. Né? Grande parte disso que nós conhecemos como a organização básica da nossa sociedade hoje nasce desse processo que nós vamos começar a falar hoje. Né? O assunto é iluminismo, nós vamos dividir isso em duas aulas. Hoje nós falamos sobre os antecedentes do iluminismo, a origem do iluminismo, as suas ideias principais, as suas características, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre pontos específicos dentro do iluminismo, como o despotismo esclarecido, como a religião dentro do iluminismo e a própria educação e seus grandes pensadores, suas grandes produções. Então, vamos começar, né? A gente estava falando ali de meados do século XVII no vídeo passado, né? Que é quando acaba a Revolução Inglesa e os seus ideais, na verdade, os acontecimentos, as suas consequências do que aconteceu naquela revolução, naquele processo na Inglaterra, são um dos pontos que vai levar até o surgimento ou o início do processo de iluminismo. Primeiro vamos entender. O iluminismo também vocês podem achar aí como a era da iluminação, o século das luzes. Esse processo aí, ele é geralmente nos livros colocado como um processo que vai começar em 1680 e vai se estender até 1780, né? É um século exatamente. Porém, essas datas elas são discutíveis, porque tanto a gente pode dizer que antes de 1680 já existia ali alguma coisa se organizando sobre os ideais iluministas, como também, certamente, nós vamos ver aqui que muito além de 1780, né, o que foi produzido, as ideias que foram defendidas, as ideias que surgiram, né, dentro do movimento do iluminismo, elas vão continuar aí indicando, levando a sociedade para novos processos. Né? A gente pode aqui citar por alto e muito rapidamente a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e o próprio início dos movimentos de independência na América e até no Brasil, né? Que são ideais baseados aí no que foi defendido no iluminismo. Vocês já devem ter escutado aí os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, esses são os principais ideais defendidos, por exemplo, na Revolução Francesa e que surgem dentro das discussões, dentro do que é defendido pelos pensadores iluministas. Então, né, como falei para vocês, entre 1680 e 1780 é considerado aí o período onde o iluminismo estava em sua fase de ascensão, né? Todas as ideias sendo discutidas, a maior parte das publicações sendo feitas, mas aí, que ideias eram essas? Né? Quais eram as características do iluminismo? Primeiro nós vamos entender. O iluminismo ele é um movimento que muitas vezes ele vai ser defendido por parte dos historiadores como um movimento burguês, mesmo que parte da nobreza tenha tomado parte dentro do iluminismo. Né? Então, é um movimento burguês, é um movimento filosófico, né? Que discute, na verdade problematiza aí como era organizada a sociedade com suas bases políticas e suas bases religiosas. Né? Na verdade, critica, ele vai contra esses ideais de organização que vinham permeando aí as sociedades desde a Idade Média. Vale lembrar aqui para vocês que a Idade Média ela é chamada de Idade das Trevas, e é justamente essa ideia, né, de obscuridade, Idade das Trevas, que é combatida com a ideia do iluminismo, da iluminação. Então vamos lá. Antecedentes do iluminismo. Né? Quando a gente fala que em 1680 né, tem início o processo do movimento iluminista, a gente vai ver que ele se baseia em outros pequenos movimentos que vinham acontecendo em partes diferentes da Europa. A própria Revolução Inglesa vai dar para o iluminismo esse tom, né, essa base do discurso do anti-absolutismo, o anti-absolutismo. A gente viu aí em aulas passadas, né, que vários governos espalhados pela Europa eram governos absolutos, né, e essa ideia de que o rei estava acima de todos os outros poderes e de todas as outras classes na sociedade era uma das principais ideias combatidas no iluminismo. Isso é o anti-absolutismo. Quando na Revolução Inglesa, a imagem do rei ela é retirada desse pedestal do absolutismo, desse pedestal do absoluto, isso é uma das ideias que vão ser levadas para ser defendida dentro do movimento iluminista.
O outro ponto, que é o anticlericalismo, né, é justamente essa ideia de criticar a ideia de que a igreja dominava tudo, tanto na área religiosa quanto nas organizações políticas. A própria ideia teológica, né, começa a ser muito discutida. Né? O antropocentrismo, sempre tenho dificuldade para falar essa palavra, ele cresce muito. Não é uma invenção do iluminismo. As ideias o antropocentrismo, ele já tinha surgido em outros movimentos, ele já tinha sido, já surge aí em outras discussões, principalmente dentro do Renascimento, essas ideias filosóficas, essa discussão do homem estando no centro das coisas, né, do racionalismo, que é outra característica, ser colocado à frente da visão religiosa. Tudo isso já vem sendo discutido desde o Renascimento, que é outro movimento que antecede o iluminismo e que dá ideias para ele. Então, quais movimentos nós temos antes do surgimento do iluminismo e que influenciam ele? O que eu já falei aqui. O processo, né, da queda do rei absoluto que acontece na Inglaterra, o Renascimento, o próprio Renascimento, que começa a acontecer principalmente na Itália, mas que aí toma conta de parte da Europa, e as ideias aí do surgimento das teorias científicas, né? O cientificismo se torna uma outra característica. Era a ideia aí de quebrar a visão religiosa, que todas as explicações possíveis para a existência do homem, da organização da sociedade, durante toda a Idade Média, sempre foi explicado pela Igreja, e o movimento iluminista vinha aí criticar justamente isso, criticar, ir contra isso, na verdade. Então, resumindo, nós temos aqui quais características do iluminismo apontadas: racionalismo, cientificismo, anti-absolutismo, anticlericalismo e a defesa dos ideais individuais, né? Uma das ideias mais defendidas aí dentro do iluminismo era de que todos os homens deveriam ter igualdade na sociedade. Como as ideias iluministas elas vão contra a ideia do rei absoluto, né? Então vai contra a ideia de que o Estado deveria administrar e tomar para si toda a parte econômica das cidades. E é por isso que a gente tem aí um grande apoio da burguesia, porque vale lembrar que essa classe social, a burguesia, ela está extremamente ligada ao comércio e à movimentação do dinheiro. Né? Daí a explicação de por que os burgueses deram tanto apoio ao movimento iluminista. Todos os filósofos iluministas eles vão levar as suas discussões para colocar o homem no centro do universo, né? O homem no centro das sociedades, o homem é o objeto de estudo agora. Então as explicações religiosas elas começam a ser retiradas das principais discussões, e aí a ação humana ela é colocada como um dos pontos principais. Finalizando esse vídeo de hoje, né? Então o que é que a gente pode dar aí como o teor das discussões iluministas? É justamente quebrar a visão obscura da igreja, né? Que permeou todo a Idade Média e o início dessa nova era. Discutir sobre a importância dos homens na sociedade e não ter apenas a importância da nobreza, e principalmente representada aí pela figura do rei. E quebrar os dogmas construídos, né, pela própria igreja a partir da visão da ciência. Então essa super importância dos métodos científicos, ela vai ser trazida aqui durante o processo de iluminismo. Essa aula inicial é para a gente ter uma ideia do que foi o movimento, né? Entendemos aí o século onde ele se desenvolveu e onde a maior parte das coisas foram publicadas. Entendemos aqui quais eram as ideias e as características defendidas pelo movimento iluminista. E a partir do próximo vídeo nós vamos entender cada perfil, né, que foi trabalhado dentro do iluminismo, aí, como eu já tenho falado para vocês. A educação, a produção das artes, a própria discussão da religião dentro do iluminismo, e quem foram os grandes pensadores iluministas e suas ideias, e como essas ideias, como essas produções iluministas, elas afetaram e nos afetam até os dias de hoje, certo? Até o próximo vídeo. Vou deixar aí uma atividade para vocês e aí a gente vai vendo como a gente faz até a nossa próxima aula. Tchau!